Eu preciso compartilhar com você um grande milagre que eu e minha família vivenciamos para que você perceba a importância da fé. O fato é que eu já presenciei muitos milagres na minha vida e na vida da minha família, e eu não posso deixar de contá-los para você, porque eu sei que isso vai fazer com que a sua fé cresça mais e mais. E também para que o nome de Jesus seja ainda mais conhecido e amado. Bom, nós chamamos de milagre um fato sobrenatural que acontece diante dos nossos olhos, totalmente diferente do que seria naturalmente esperado naquela situação. Assim, sobrenatural é nada mais nada menos que algo que supera o natural. Eu tenho certeza que você será impactado com o que eu tenho para te contar. Por isso eu peço para que você fique até o final, para entender o que eu estou falando aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é natural que diante de uma situação muito difícil, eu e você duvidemos de que o melhor pode acontecer, que a cura física, por exemplo, aconteça, mesmo diante de um boletim médico dizendo que aquela pessoa que você ama não será curada, porque o seu estado de saúde naquele momento é gravíssimo e ele já não tem mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que se você acredita em Deus e no seu Filho Jesus, a cura física é possível sim. Não porque eu estou dizendo, mas por causa da palavra de Deus que eu afirmo isso. Apesar disso, eu também entendo que Deus sempre sabe o melhor para cada um de nós e que nós também precisamos acreditar nisso, porque Ele é nosso Pai de amor. Como a própria palavra de Deus também vai nos dizer em Mateus: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, saber dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. É sabendo disso que eu quero partilhar com você o nosso maravilhoso milagre. Meu cunhado Estevão, casado com a minha irmã Daniela, ele contraiu Covid em março de 2021. Iniciou o tratamento em isolamento em casa, mas a doença foi evoluindo rapidamente e se complicou. Meu sobrinho, que é filho único, e minha irmã também positivaram. Ele ficou com sintomas leves e minha irmã teve seu pulmão comprometido em 30% a 40%. Ambos foram tratados em casa sob os cuidados da nossa querida médica, doutora Sônia Zulato, que mesmo de longe nos deu todo o apoio e ali começamos uma grande batalha. Naquele momento, o mundo vivia um período muito crítico com relação à doença e eu sei que milhares e milhares de pessoas passaram por algo parecido, umas com complicações e até mesmo chegando a óbito, enquanto que outras sem nem mesmo terem sintomas. Eu realmente me compadeço do sofrimento de todos os que perderam entes queridos, amigos e familiares. Eu rogo a Deus que seja teu sustento e de forma sobrenatural te console. Mas eu preciso te contar a minha experiência. Eu não posso guardar o que Deus fez por nós e como eu e toda a minha família passamos por tudo isso. A partir do momento que eu soube que o Estevão havia sido contaminado, um sentimento de que deveríamos rezar muito por ele tomou conta do meu coração. Eu me lembro que era tarde da noite quando eu peguei meu celular e vi que a minha irmã havia mandado uma mensagem no grupo da mãe e das filhas nos contando que o Estevão havia contraído o vírus. Lembro que eu perguntei se ele já havia consultado e ela disse que não. Na mesma hora eu liguei para ela, conversamos para que eles procurassem um médico no dia seguinte. E eles fizeram isso. Ele já estava há 1 ou 2 dias com sintomas. Porém, mesmo com a medicação indicada pelos médicos, a doença evoluiu rapidamente. Naqueles dias, o Brasil todo
vivia um sofrimento sem medidas. Você sabe do que eu estou falando. Já não havia mais leitos para tratamento de Covid e por isso meu cunhado se mantinha com o tratamento em casa. Porém, a saturação começou a baixar muito. Meu irmão levou a um hospital aqui em Curitiba, onde eles mantiveram por algumas horas, mas em seguida eles ligaram para minha irmã ir buscá-lo, informando que a saturação havia subido consideravelmente. Ficamos todos felizes por uma melhora tão rápida, porém, na manhã seguinte minha irmã nos contou que, na verdade, não havia vaga para ele. E como ainda tinha 45 anos e a saturação não estava tão baixa assim, mandaram ele para casa. Naquele dia senti minha irmã esmorecer ao telefone. Alguns amigos dele conseguiram um cilindro de oxigênio para que ficasse mais confortável em casa. Acontece que o oxigênio residencial não foi suficiente e ele piorou muito naquele dia. Era uma noite de quinta-feira e minha irmã precisou chamar a ambulância a fim de que fosse encaminhado a um hospital. Aquela noite foi sombria e eu tive medo. Medo de que ele morresse e que minha irmã ficasse viúva com o filho de 12 anos para criar sozinha. Eu me lembro que durante todo o dia eu mandei mensagens ao Estevão dizendo a ele que estávamos todos rezando por ele e que não desistiríamos de rezar enquanto a nossa oração não fosse atendida. Ele me respondeu dizendo que iria lutar, que enquanto ele respirasse, ele lutaria pela vida. E quando ele entrou no hospital, ele me mandou a seguinte mensagem: estou no hospital. Ele passou aquela noite de quinta-feira sentado em uma cadeira, recebendo oxigênio em alta pressão, com o cilindro no colo, porque não havia nem maca para ele deitar. E eu lembrei da história de Jesus. Jesus passou a madrugada da quinta-feira santa apanhando dos soldados, para então entrar na sexta-feira santa. Eu sabia que Jesus havia passado por aquele sacrifício por nós e eu pedi a ele misericórdia. No dia seguinte, ele foi entubado na UPA mesmo, porque não havia vaga em UTI nenhuma em Curitiba. E somente entrou na UTI no dia seguinte, já em estado de choque. Nosso coração estremeceu. Eu sentia que era grave. Senti que essa doença era uma ação do mal no meio da humanidade, uma doença que causava medo, distanciamento entre as famílias e trazia tantas interrogações às equipes médicas. Senti que deveríamos rezar muito por ele e por todos os médicos para que tivessem força para enfrentar tudo e muita sabedoria. Naquela mesma hora, eu trouxe à memória tantas promessas da cura de Deus para nós. Promessas contidas na palavra de Deus e também tantos conhecimentos que eu adquiri nesses 30 anos de caminhada com Deus. Lembrei na hora, sou batizada, tenho autoridade dada por Deus diante de todo o mal. Eu me lembro que chamei meu marido Fernando naquela hora e a postura que adotamos diante daquela doença foi de nos levantarmos em oração, confiantes de que Deus ouvia a nossa voz. E fizemos conforme está na Bíblia. Respondemos a pergunta que Jesus fazia a todos os que iam até ele para pedir uma cura. O que queres que eu faça? Jesus dizia, não é mesmo? E nós respondemos, queremos que o Estevão seja curado, Senhor. Ali começamos uma batalha de oração. Nós aqui em casa, na casa dos meus pais, com a minha irmã Ana, na casa da minha irmã Carol. Claro que toda a família do Estevão também, amigos e familiares rezaram com fé pelo meu cunhado Estevão, até pessoas que nem o conheciam. E eu quero com esse vídeo te convidar a uma experiência de fé, uma experiência de mergulhar em uma fé sobrenatural. Eu imagino que vocês saibam que eu acredito em Deus e que eu acredito em Jesus, seu Filho. Eu imagino também que você acredite em Deus, que você acredite em Jesus, pois a vida natural de Jesus como homem que pisou na terra já é ponto pacífico. Aliás, ninguém pode negar que Jesus viveu aqui nessa terra.
E uma evidência da vida real de Jesus Cristo é a contagem dos anos no mundo ocidental, por exemplo, que foi alterada a partir do nascimento dele. Você sabe que contamos os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Algo interessante para partilhar com vocês? Aqui também é uma entrevista de um detetive americano, o Jim Warner Wallace. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Enfim, ele era um policial que gostava muito de revisitar um arquivo de casos de homicídio lá nos Estados Unidos que não haviam sido solucionados. A partir de uma prática forense de comparação dos depoimentos de testemunhas, mesmo tomados há muitos e muitos anos, ele conseguia perceber as ligações entre eles e descobrir a partir daí quem estaria mentindo e quem estaria falando a verdade, para enfim revelar a verdade dos fatos, conseguindo descobrir então o real culpado daquele crime. Esse detetive, ele era ateu quando iniciou esse trabalho e foi nomeado um grande detetive nos Estados Unidos. Com essa técnica forense, também adotada pela ciência para analisar os evangelhos, Jim também analisou as escrituras, onde os 4 evangelistas relatam a vida pública de Jesus. Jim passou a analisar também esse estudo para tentar entender como os historiadores concluíram que Jesus realmente viveu e que todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus, inclusive os vários milagres que ele realizou, e então não restou outra opção para Jim, senão se tornar cristão, a partir do momento em que não restaram dúvidas de que os relatos bíblicos merecem confiança. Muito interessante que inclusive Jim participa do filme Deus Não Está Morto 2, e eu convido você a assistir, é incrível. Quero salientar aqui que eu respeito a sua crença e te convido mais uma vez a ficar aqui até o final. Mas por que eu acredito em Deus e no seu Filho Jesus? Eu estou aqui para contar essa experiência que eu vivi. Foi uma grande dor para mim e para toda a minha família, um momento de muito sofrimento que todos nós vivemos, mas que por causa do grande amor de Deus por nós e por causa da nossa fé em Jesus, foi transformado em uma pérola preciosa, que eu não tenho orgulho por mim, mas por causa da infinita bondade e misericórdia de Deus. Por isso, eu rendo toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Ele permitiu que todos nós passássemos por isso, para que o nome de Deus fosse glorificado. E já que eu acredito em Deus e também acredito no que está escrito na Bíblia, como eu acabei de dizer, eu acredito na sua palavra e eu não posso simplesmente jogar fora nenhuma parte dela. E aqui está escrito, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, aqui em Romanos. Deixa eu voltar um pouco na história para você entender. Eu nasci em um lar católico, mas apesar disso, meus pais não frequentavam a igreja. Eu me lembro de algumas vezes eu ir à missa com as minhas avós. Ambas frequentavam a igreja todos os domingos e eu me lembro muito pequena acordando cedinho para ir à missa com a minha avó materna. As duas moravam em outra cidade, então isso acontecia somente quando nós íamos visitá-las. Eu cresci, fiz primeira comunhão aos 12 anos de idade, porém não frequentava a igreja. Então eu me lembro de dizer aos meus amigos, quando me perguntavam se eu acreditava em Deus, e eu respondia que até podia existir um Deus que estava lá longe, que ele até poderia ter feito tudo no mundo e só. Na minha infância, eu também me lembro de ouvir aqueles programas de rádio na casa dos meus tios que previam o futuro, sabe? Mas no início da minha adolescência, eu me lembro também de participar de uma feira de livros da escola. E enquanto eu cuidava de uns livros ali, eu li vários deles e procurava justamente livros que pudessem dar uma resposta a respeito da minha vida,
do mundo e que fizesse sentido para mim. Mas acreditar em Deus, em um Deus presente, isso não era comum para mim, realmente. Eis que aos 14 anos, eu entrei pela primeira vez em um grupo de jovens da Igreja Católica, a convite dos meus primos. E naquele dia, um jovem conduzia a oração, nos convidou a fechar os olhos e ouvir uma canção que era tocada por um ministério de música. E eu fui tão impactada, eu senti tanto amor de Deus por mim. Eles iam fazendo uma oração, dizendo quanto Deus nos amava e que Ele tinha dado seu Filho único para morrer na cruz por amor a nós. Eu sentia como se estivesse ali sozinha, naquela igreja enorme, como se Deus olhasse só para mim. E eu, aquela adolescente triste, com um vazio enorme, sentiu pela primeira vez que Deus me amava como um Pai amoroso e presente. Durante aquelas férias, fomos algumas vezes naquele grupo de jovens e fizemos amizade com o pessoal que já frequentava há mais tempo. Logo naqueles meses, eu lembro que tivemos uma notícia muito difícil, que a minha irmã Dani tinha hidrocefalia e que deveria passar por uma cirurgia no cérebro. Minha irmã sempre desmaiava quando era pequena e meus pais a levavam a médicos tentando descobrir o que estava acontecendo para que ela desmaiasse tanto. E quando a hidrocefalia que era compensada foi descoberta, o nosso mundo desabou. Como assim hidrocefalia? O médico disse que ela deveria colocar um caninho no cérebro ligado ao estômago para que esse líquido não se acumulasse. Que eu já tinha participado de alguns encontros ali naquele grupo de jovens e ouvido falar de um Jesus que curava. Então a primeira coisa que eu pensei foi pedir oração pela minha irmã. Como eu disse, estávamos nas férias de janeiro na casa dos meus avós e então podíamos encontrar esses jovens do grupo na igreja. E todos que nos encontravam diziam que estavam em oração pela minha irmã. E eu pensei, uau, muitos acreditam na cura que Jesus pode fazer na minha irmã. Uau, eu nunca tinha vivido isso. Nos colocamos então em oração e meus pais decidiram buscar a opinião de um segundo médico que pediu novos exames para se certificar que aquela cirurgia se fazia mesmo necessária. E para a surpresa do próprio médico e dos meus pais e de todos nós, foi que o médico disse que havia uma diferença entre o primeiro e o segundo exame. A cirurgia não era mais necessária. Minha irmã estava curada. Aquele fato foi decisivo para mim. A partir daí, um versículo bíblico fez todo sentido. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Está lá em Hebreus. Eu pensei, espera, então a história de Deus não é só uma história. Ele não só existiu ontem, mas existe hoje, existirá por toda a eternidade. E também porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Em Mateus. E outra também que diz, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. A partir daí eu preciso dizer para vocês, como vocês sabem, esse ano eu completei 30 anos desse primeiro encontro daquele grupo de jovens, na mesma igreja que meus pais se casaram em Jandaia do Sul, no Paraná. E tenho grandes amigos daquele tempo até hoje. Alguns até se tornaram nossos compadres e vários que continuam com uma vida de comunhão com Deus, vivendo o sobrenatural em suas vidas também. E isso é tão lindo. Eu nunca deixei de amar a Deus e de servi-lo com o meu ministério na igreja. Mas no início da pandemia, a minha fé em Deus e na sua palavra estava sendo testada a partir de um curso que eu havia feito com um coach. E até se dizia acreditar em Deus também, mas várias interrogações foram plantadas em meu coração, sabe?
coisas que eu havia escutado e que pareciam inofensivas, mas a verdade é que minha história com Deus estava passando por um momento, por que não dizer duvidoso. Então deixa eu continuar a contar sobre o milagre que nós vivemos na Páscoa de 2021. A cura total e absoluta do Estevão em abril de 2021, depois de 44 dias internado no hospital, sendo 35 dias na UTI e 7 dias no quarto, e os 2 primeiros quando ele foi internado, até obter alta médica para enfim voltar para casa junto da minha irmã Dani e do seu filho Enzo. Mas eu preciso te dizer, eu tive medo. E quando ele foi internado, eu me vi como um barquinho sem remo ao alto mar. Sim, todas aquelas técnicas de coach, de que eu podia fazer. Sim, eu posso, mas em Deus eu posso. Se desfizeram. E ali eu não podia nada. Eu só podia me render a Deus. Eu me lembro que fui me confessar a um sacerdote e ali eu pedi perdão a Deus por ter me afastado dele, mesmo que apenas um pouquinho. A partir dali eu voltei e mais uma vez eu me apeguei à palavra de Deus. Eu lia o Evangelho de Mateus, onde o evangelista retrata tantos milagres como a cura de um leproso, da mulher hemorroísa, e eu pensava, Jesus está vivo hoje. Nós só não podemos ver, mas ele pode curar o Estevão. Eu me lembro que eu mandei mensagem para grandes amigos que eu sabia que acreditavam que Jesus podia curar. E todos se uniram a mim em oração. Se uniram a todos nós, a toda a nossa família. A primeira pessoa para quem eu contei do internamento do Estevão foi a Silvia Novadsky, missionária da comunidade Canção Nova, nossa amiga há muitos anos e hoje psicóloga, ajudando tantas pessoas. Ela me disse, vamos rezar em frente ao hospital, amanhã. E eu nem tinha pensado nisso ainda. Eu me lembro que nós fomos, minha mãe e minha irmã Ana foram também, meus compadres queridos, Natália e o Daniel Latuf também foram. Lembro que fizemos uma ligação por vídeo para minha irmã Dani, que estava em tratamento do Covid em casa e também não estava muito bem. Mas a Silvia dizia, começa a imaginar o Estevão saindo desse hospital com vida. Ela nos convidava a fazer ali um ato de fé. A fé que Deus mesmo nos deu a você também, deu a mim. Porque fé é acreditar naquilo que eu ainda não vejo com os meus olhos. A partir dali, a minha fé, aquela fé que estava em meu coração, se acendeu novamente. E de dia em dia, essa fé foi se consolidando mais e mais. Nós mandamos também mensagem no grupo de WhatsApp do Mães que Oram pelos Filhos, um grupo que acontece no colégio do meu sobrinho, grupo este que minha irmã também participava, e todas as mulheres ali começaram também a rezar pelo Estevão. Nós contamos a elas que havíamos ido rezar um dia em frente ao hospital e elas aderiram. Inclusive as irmãs da congregação, irmãs dos pobres do Instituto Palazzolo, começaram a ir conosco e levar Jesus Eucarístico. Ah, que dias lindos nós vivemos na presença de Deus! Em frente àquele hospital, fomos várias vezes ali rezar pelo Estevão e rezávamos também por todos que estavam internados ali e no mundo inteiro. Mesmo com notícias difíceis, dadas pelos médicos a cada dia, eu proclamava, Jesus, apenas uma gota do teu sangue é suficiente para curar o Estevão. Houve também um fator importante no sustento da minha fé. Eu pedi oração para Jaque Latuf, uma amiga de muitos anos, de muita fé, e ela me disse que o Frei Gilson estava rezando o rosário todos os dias às 4 da madrugada em virtude da quaresma naquela ocasião. Eu lembro que eu abria uma foto no meu celular do Estevão, da Dani e do Enzo e colocava diante da televisão e eu clamava pela cura do Estevão. Eu sabia que ele poderia morrer e eu não deixaria de amar Jesus por isso, porque entendam, a nossa vida não é aqui. A nossa vida aqui é apenas uma passagem. Mas eu pensava o seguinte, enquanto ele estiver vivo, eu vou acreditar que Jesus pode curá-lo.
Eu não dava espaço para duvidar, se entende? E eu lembro que eu li uma passagem em Mateus 9, 18, 26, que diz: enquanto Jesus estava falando, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e com seus discípulos o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia e por detrás tocou na orla do seu manto. Pois pensava consigo mesma: se eu conseguir ao menos tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse: retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. E riam dele. Então ele afastou a multidão, entrou, segurou a mão da menina e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Nessa passagem, além de relatar a fala de Jesus para a hemorroísa, tem confiança, minha filha, tua fé te salvou, também relata que quando Jesus chegou na casa do chefe da sinagoga, ele viu uma multidão alvoroçada e pediu para que se retirassem porque a menina apenas dormia. E aquela multidão fez o quê? Zombou de Jesus. Ora, Jesus esperou que todos saíssem para somente então entrar na casa da menina. Em outro evangelho diz que ficaram apenas seus discípulos, a menina e os pais da menina na casa. Ou seja, apenas quem acreditava realmente que ele poderia curar, sem duvidar. Passei a perceber então que eu não poderia duvidar, ainda que cada boletim médico fosse mau. Houve um dia que minha irmã recebeu uma ligação da médica que disse a ela que não havia mais o que fazer pelo Estevão, que a partir daquele momento os órgãos do Estevão começariam a parar. Minha irmã respondeu a ela que aguardaria a ligação do dia seguinte com boas notícias. A médica perguntou se ela havia entendido o que ela acabara de explicar e minha irmã disse que sim, porque ela se formou em fisioterapia e sendo também na área médica, ela havia entendido cada detalhe da mensagem. Ela disse à médica: eu não sei se você acredita e conhece no Deus que eu acredito. Eu me lembro que um dia eu estava tentando fazer o jantar. Eu rezava o tempo todo com alguma mídia ligada, o terço mariano, o terço da misericórdia ou ouvindo alguma pregação. E aquela noite minha irmã Ana pediu para que ligássemos a TV Evangelizar rapidamente, porque um rapaz pregava sobre a ação dos anjos em nossa vida. O quanto os anjos foram designados por Deus para cuidar de nós. E realmente, no Salmo 90 diz: pois aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos. E aquela pregação me fez recordar de uma experiência que eu havia vivido há vários anos. Eu sempre buscava o Mateus na escola às 18 horas e eu ligava na Rádio Canção Nova porque nesse horário é rezado o terço mariano. E eu vinha rezando o terço de volta para casa todos os dias. Sempre dava tempo de rezar porque eu pegava um super trânsito esse horário. E um desses dias, voltando da escola com o Mateus, eu parei no sinal vermelho e um carro parou ao meu lado. Já estava escurecendo, era frio, inverno, né? Havia uma mulher que gesticulava como pedindo para que eu abrisse o meu vidro. Eu fiquei meio temerosa, mas percebi que uma moça ao lado dela era a cara da mãe. Eu imaginei que elas quisessem me pedir alguma informação. Eu abri um pouquinho o vidro e ela me disse: moça, eu venho atrás de você lá de trás e eu vejo um anjo gigante em cima do teu carro. E mesmo que você ande para lá e para cá, o anjo não sai de cima do teu carro. Eu estremeci de temor ao meu Senhor e agradeci. O sinal abriu tão logo que ela tenha dito, eu acenei agradecendo e segui para casa. Naquela hora eu tive a certeza de que a minha oração era ouvida. Não são apenas palavras, entende?
Há um movimento no mundo espiritual quando nos colocamos em oração. Pois bem, naquela pregação me recordei disso e me lembrei também de uma vez ter aprendido que a partir do momento da nossa concepção, Deus designa um anjo da guarda para nos guardar. E quem não conhece aquela oração do Santo Anjo, não é mesmo? Lembrei também de uma vez ter aprendido que nós podemos pedir ao nosso anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda de alguém que amamos e que precisamos de alguma forma da intervenção de Deus na vida daquela pessoa. Na hora comecei a clamar ao meu anjo da guarda para que fosse ao encontro do anjo da guarda do Estevão, para que cuidasse dele no hospital. Na minha oração, eu comecei a ter uma visão espiritual do anjo do Estevão muito grande, indo ao encontro dele lá no hospital. Ele entrava procurando o leito do Estevão e quando ele encontrou, se dirigiu na cabeceira dele, levantou suas asas gigantes e o cobriam até os pés. Ele levantava a cabeça, olhava para mim, como que demonstrando que não sairia dali enquanto o Estevão estivesse internado. Olha só que visão, né? Quando essa visão terminou, me voltei novamente à tela do celular para ouvir a pregação enquanto eu fazia o jantar e naquele momento o pregador chamou o padre para vir até ele ali no altar, dizendo que não haviam combinado nada. O padre vestia um manto vermelho enorme. Eu não tinha visto esse padre antes porque eu liguei a TV e o momento já tinha começado. Aí o pregador pediu para ele abrir os braços e aquele manto ficou parecendo duas grandes asas. O pregador entrou debaixo do manto e pediu para o padre o cobrir. E o pregador disse: "É assim que o teu anjo protetor faz com você." Eu pensei, uau! Comecei a agradecer porque foi exatamente como eu vi o anjo do Estevão fazendo, o cobrindo lá no leito do hospital. Deus ouve a nossa oração. E em seguida, eles colocaram Jesus Eucarístico no altar. Começaram a fazer orações por todos os pedidos de oração. Eu me lembro que eu me ajoelhei chorando, clamando pela cura do Estevão. E o padre disse: "Tem um homem internado desde quinta-feira do Covid. Ele está entubado. Todos os familiares estão prostrados clamando pela cura dele. Cada família está em sua casa e todos estão em oração por ele. Quero dizer que Jesus está curando. Creiam." Falei, meu Deus, foram tantos sinais que Deus nos dava em oração. Foi um processo muito doloroso para minha irmã e para o meu sobrinho, que ficaram sozinhos por todo o tempo, porque ela não queria que fôssemos na casa dela para cuidar deles, pois tinha medo que nos contaminássemos. Minha mãe fazia comida em casa, mandava para ela, minha irmã Ana levava, colocava no elevador, e eu também fiz umas comidinhas aqui, mandei frutinha para ela, mas a cada dia bastou o seu cuidado, até que ele começou a reagir aos medicamentos. Como eu disse, ele ficou na UTI 44 dias e foi para o quarto muito debilitado. Minha irmã insistiu no hospital para ficar com ele, porque sabia que ele precisaria de muitos cuidados. Ele não conseguia ficar sentado, nem tinha forças para segurar um copo d'água. Eu sei que quando eles receberam alta do hospital, 2 enfermeiras da UTI souberam e foram no quarto se despedir dele. Elas entraram no quarto felizes dizendo: "Boa noite, senhor Estevão, o senhor teve alta?" Ele respondeu: "Boa noite." Uma delas começou a chorar emocionada, porque ele havia respondido. Minha irmã perguntou: "Por que você está chorando?" Ela contou que uma noite ele havia saturado apenas 20%, que eles viraram ele de bruço para auxiliar os pulmões na respiração, isso é comum acontecer na UTI, né? E fizeram de tudo por ele, que todos os dias diziam que se ele sobrevivesse, ele não poderia andar e nem poderia falar, por conta das lesões que a falta de oxigênio poderiam causar no cérebro, não é? Então eu sei que hoje, depois de quase 1 ano e meio, ele está perfeito. Ele não ficou com nenhuma sequela
sequela. Claro que tomou vários medicamentos, teve muitos cuidados depois que saiu, mas todos os médicos que minha irmã o levou depois da saída do hospital, pegavam os documentos de alta, os exames atuais e perguntaram: é você mesmo? Sim, ele é um milagre em nossas vidas. Ele é um milagre na vida da minha irmã e do meu sobrinho. Essa experiência de fé também atingiu muitos amigos do Estevão que antes não acreditavam em Deus, mas que mandavam mensagem para minha irmã: estamos rezando por ele. Mas que também rezaram, pois sabiam que não havia nada que eles pudessem fazer, mas apenas esperar e confiar. Eles também foram impactados por esse milagre. Minha irmã, ela acendia todos os dias uma vela e rezava o Salmo 90 por ele enquanto ele estava na UTI. Porque uma amiga deles também teve um marido internado na UTI. E ela ligou para minha irmã dizendo: olha, eu fazia isso, eu acendia uma vela e rezava o Salmo 90. E quando ele saiu do hospital, ele disse que ele sonhava que estava numa escuridão e que aparecia uma luzinha longe, é como se estivesse na praia, ele ia até aquela luzinha, era uma vela acesa na areia. E ele disse que ouvia como se fosse uma oração, mas ele não sabia dizer para ela o que era, né? E um dia ela estava lendo o Salmo 90, ele disse: era essa oração que eu ouvia enquanto estava internado. Então, todos nós começamos a rezar por ele, sempre com uma vela acesa em casa. Nós acreditamos que era possível. Acreditamos no sobrenatural de Deus, que ele vive e está no meio de nós, e que ele poderia sim curar o Estevão a partir do momento que nós acreditássemos nele sem duvidar. E eu quero te fazer um convite agora, que você aí onde você está ouvindo essa história, essa pérola da minha vida, que você coloque a mão no teu coração, que você faça uma oração sincera ao seu Pai do céu que te ama e diga a Ele que aumente a sua fé. Diga a Ele que é muito difícil acreditar quando as coisas estão difíceis, mas que a partir de agora você quer fazer essa experiência de fé com Ele. E diante das circunstâncias que você está vivendo agora, que parecem difíceis demais de resolver, que você acredita nele sem duvidar. E eu convido você a pegar a sua palavra. Pegue a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, pegue o teu celular e baixe o aplicativo da Bíblia Sagrada. Comece a ler os evangelhos que retratam a vida pública de Jesus. Perceba as atitudes de Jesus diante das pessoas que ele encontrava. Observe como ele agia. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que ilumine você nessa viagem, que ele mesmo guie você na leitura da palavra e que você faça a experiência e perceba a importância da fé. Se tudo isso faz sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal para que eu consiga produzir ainda mais conteúdos como esse para você. Eu quero repartir com você todas as pérolas que Deus já me deu, para que o nome dele seja ainda mais conhecido e amado. Um abraço no seu coração, obrigada por ter ficado até aqui comigo e creia, ele é fiel.